Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, pedimos a todos a elevarmos os nossos sentimentos mais felizes às vibrações sublimes do amor de Deus. Jesus, Mestre amado, envolva-nos nesta hora em suaves vibrações de esperança e paz, para que, mantados na delicadeza destes sentimentos, possamos trabalhar em seu nome, aprendendo a servir pacificando, aprendendo a doar o que trouxemos de melhor em nós, aprendendo as sábias leis da resignação, para que o bem prevaleça em nossos corações. Façam-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, para que possamos aprender a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante, que este manancial de amor, depositado em seu Evangelho, seja a fonte viva a saciar as nossas necessidades profundas. Seja o seu Evangelho, Senhor, a fonte incomensurável do amor que verte em favor da humanidade da Terra. Sejamos a cada dia mais espíritos resolutos e confiantes, para que as trilhas retas do caminho possamos palmilhá-las com alegria e bom ânimo, hoje e sempre. Assim, amigos queridos, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. E o item que nós vamos refletir hoje é este. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. O princípio inteligente, no caso da criança, nós podemos dizer o espírito da criança, ele se manifesta na proporção do que aquele aparelho fisiológico permite. Então, a criança, no início da sua infância, ela não tem ainda a maturidade suficiente do sistema nervoso central, da motricidade, da fala, ela não tem essa coordenação na plenitude. E isto é tão necessário porque o espírito reencarna progressivamente no que se refere a interagir no mundo. Ele vem de uma extrema passividade e dependência absoluta para chegar nos limiares da independência e da libertação do espírito. E isso é muito interessante porque o que nós falamos ontem
é que o espírito necessita ficar dependente para aprender a ser cuidado, ser amparado. E nesses cuidados iniciais afetivos, essa troca entre os adultos significativos, normalmente a mãe, vai construindo um novo sentimento que não tinham em outras existências. De outras vezes, vão expandindo o sentimento que já se possuía. É muito natural as mães dizerem e a gente identificar que aquele filho sempre foi filho, o grau de parentesco parece que sempre foi aquele. Mas muitas vezes nós recebemos em nosso colo um espírito que ainda nunca foi nosso filho. Então há uma polaridade em adaptação nessa relação mãe e filho. E essa adaptação, transformar um vínculo do passado, que nem sempre foi fraterno, num vínculo filial, é um grande desafio para os familiares, para a mãe principalmente, né? É por isso que desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, que é uma desacomodação, né? Perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Isso chama misericórdia divina, é a bênção do esquecimento do passado. Porque para que o perispírito possa se restringir à forma fetal, infantil, essa forma de recolhimento do perispírito já naturalmente impede que as memórias se manifestem. E ele perde, então, a consciência de si mesmo. Uns mais, outros menos. Há espíritos que são tão já expandidos no seu estado consciencial que mesmo no período gestacional ele não perde a consciência de si mesmo. Tanto isso é fato que muitas vezes o espírito se manifesta mediunicamente em um médium encarnado. Então ele está na lucidez de si mesmo. Então, perde um pouco ou perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Isto vale para a reencarnação, mas vale para a desencarnação. Passamos por um período torporoso para chegar ou para sair, muitas vezes, seguido de um sono. Mas para chegarmos na encarnação, o espírito vem imbuído de um planejamento reencarnatório ainda a ser realizado. E isso pode ser um ponto de expectativa, um ponto de angústia para o espírito reencarnante. São inúmeros os fatos de crianças em estado gestacional que se comunicaram e que pediram alguma coisa para os familiares para que ela possa ter êxito, porque há uma insegurança se nós vamos ter êxito, né? Porque está tudo por ser feito ainda. Então, permanece num estado de sono durante o qual todas as faculdades estão latentes. As faculdades do espírito, tanto quanto os seus atributos, potencialidades, elas vão se manifestando proporcionalmente à maturidade do corpinho. O corpinho vai crescendo e o espírito vai se manifestando. Quando termina a primeira infância, que é a idade pré-escolar, a criança já tem a sua potencialidade bem desenvolvida. E depois isso vai se expandindo, como até hoje se expande em nós também. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida. Então, o esquecimento do passado, esse estado de adormecimento, as faculdades latentes é uma trégua espetacular. Vamos pensar em nós mesmos, que nos debatíamos tresloucados no mundo espiritual, até que alguém nos envolvesse para
convidar-nos a retornar à Terra. E quantas relutâncias tivemos, quantos questionamentos antes de reencarnarmos, quantos medos nos tomaram conta, quantas inseguranças, quanto pedimos que modificassem tal ou tal item, e os espíritos foram nos sensibilizando e o tormento estava gigantesco. Os estados confusionais, os equívocos morais, os vícios estavam expressivos em nós. E nesse período onde há um certo adormecimento e a perda de relativa consciência de quem somos, nos descansa. É o refrigério do espírito. Aquele tormento desaparece por bons anos. Bons anos. Fica em estado latente, registrado, pulsando, mas sem se manifestar na nossa anterioridade. Isso é de natureza divina. Motivo pelo qual a primeira infância, temos falado isso no grupo dos evangelizadores, né? Esse período de 5 a 10 anos é um período especialíssimo para o espírito ser evangelizado mesmo, para mudar a verve, para mudar valores, para esculpir uma personalidade adaptativa ao seu planejamento reencarnatório. E muitas vezes é nessa fase que nós ficamos entretendo a criança, e quando ela acorda na puberdade e traz os seus verdadeiros tormentos, nós pensamos, demos a melhor escola, o melhor tudo, mas será que poderíamos ter dado Jesus em sua vida? É uma questão. Então, esse estado é um novo ponto de partida, e fazê-lo esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Nós estamos no capítulo dos puros de coração. E o coração seria a sede dos sentimentos, simbolicamente. Então, nós precisamos estar, todos nós, muito imbuídos dessa força que a evangelização de espíritos nos acrescenta, de realmente educar aquele espírito em profundidade. Porque esse é o recurso maior que nós recebemos nessa existência. Como levar Jesus para o nosso lar? Como fazer com que a criança busque o recurso da prece e se sinta em paz? Que ela aprenda os ensinamentos éticos, morais, cristãos. Se isso for vivenciado em nossos lares, se ela sentir onde ela pode buscar ajuda, recurso, se ela sentir o conforto dos estímulos que despertam os seus melhores valores, que são as potencialidades divinas que todos trazemos, ao invés de recebermos um processo educativo pautado em correções e punições, que é o que a modernidade apregoa. Punições, castigos, corrigendas, que são também necessárias, mas não educam o espírito e sequer evangelizam. Então, a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança. Por isso Jesus usou o símbolo, né, de sermos puros como uma criança nos parece ser na sua primeira infância,
porque está tamponado a sua anterioridade temporariamente. Está tudo em estado latente, ainda não manifesto, e ela chega na ingenuidade. Ela chega para descobrir a vida. Quem pode me apresentar o mundo? Pergunta a criança. É você, papai? É você, mamãe? Que mundo eu estou? E nós vamos precisar apresentar para o espírito reencarnante que mundo ela veio. E se nós apresentarmos para ela o mundo de Deus, com seu reino, onde nós estamos aqui para fazer o bem, para aprender a sermos homens de bem, em todas as nuances que essa palavra homens de bem encerra, se esse mundo for apresentado, será um mundo convidativo, será um mundo interessante, será um mundo onde eu posso explorar e expandir a minha inteligência, onde eu posso sentir sentimentos de trocas que vão inocular em mim a força de uma nova personalidade. E que mundo apresentamos para as nossas crianças? Via de regra, apresentamos o nosso mundo interno para elas. Como eu vejo o mundo, é que eu vou mostrar para você. E muitas vezes, esse mundo é mostrado de forma hostil, ameaçador, agressivo. Porque é isto que muitas vezes nós vivemos em nosso lar, apresentando para ela em que mundo ela chegou. Porque a primeira célula de manifestação do espírito é a família, é a visão de mundo que ela tem, é o modelo familiar. Depois, quando ela vai para a vida escolar, ela vai ampliando esse conceito de mundo. Mas a matriz geradora de onde estou, em que mundo eu vivo, são os familiares que apresentam para a criança. Então, o espírito é verdadeiramente criança porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ela é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Nós estamos num tempo em que a educação dos filhos está muito pulverizada, vamos dizer assim. Várias pessoas cuidam e não tem outro recurso, né? Esse é o momento em que nós vivemos. Mas aqueles momentos especiais em que os pais se encontram em casa e têm ainda os filhos pequenos, este momento precisa ser preciosamente construído qualitativamente para valer a pena, às vezes, a nossa ausência quantitativa, né, de horas que precisamos dispor ao trabalho. Então o Evangelho vai dizer que esses momentos é a tarefa imposta aos pais. Os pais é que evangelizam os seus filhos. Muito importante nós compreendermos isso, né? Que o processo primeiro da evangelização da criança é realmente feito pelos pais. É evidente que ir à casa espírita, fazer parte da evangelização, contribui. Mas é dentro do lar que o espírito recebe todo o tempo e o tempo todo os exemplos que vão fundamentar a sua personalidade. Por isso que o evangelho no lar não é um evangelho falado, é o evangelho vivido, né? Na casa espírita é o evangelho na forma de atividade, é o evangelho falado, mas no lar é o ambiente que se vive ou não o evangelho.
E daí a importância, né? Quando cada um de nós, já na fase adulta, olha para trás e percebe o que nós recebemos dos nossos pais, o que que fez diferença para nós? Seus exemplos. Não foi o que eles falaram, todo dia, toda hora, ou deixaram de falar. Isso é uma coisa muito importante. São os exemplos que nos arrastam. São os exemplos que nos constroem. Então, vendo aquele espírito que está na condição de pai ou de mãe, agindo, não numa circunstância, mas todo o tempo todo. Então, o espírito ocioso que vem num lar e vê o pai trabalhando, ele tem o exemplo disso. O espírito que é violento e vê uma mãe calma, terna, dedicada, um pai amoroso, aquelas impressões realmente estabelecem na nossa intimidade construções espirituais. E aí cada pai, cada mãe vai poder, na sua intimidade, perguntar: o que será que eu construí, que eu contribuí, melhor dizendo, para a construção do meu filho? Porque aquela construção que ele fez ao meu lado será eterna. Vai compô-lo para toda a eternidade. Aquilo que ele adquiriu me vendo, me observando, aquilo que ele adquiriu sentindo, vai ser estruturado no seu ser espiritual. E quantas vezes, né, aquelas atitudes que às vezes uma mãe olha para o marido e fala: nossa, isso aí não é exemplo para o meu filho. E às vezes não é mesmo, mas aquela vivência, ela é importante, porque senão não seria filho daquele pai, porque nós aprendemos também com as dificuldades alheias. Quantas vezes, observando uma atitude de alguém, a gente diz: quando eu crescer, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, eu não vou me comportar dessa maneira. Então, isso também é aprendizado, né? É evidente que existe uma diferença gritante entre uma coisa e outra. E quando nós falamos isso, é assim: às vezes nós observamos uma característica negativa dos nossos pais e afirmamos que quando chegar a nossa vez não vamos agir dessa maneira. Chega a nossa vez e a gente copia exatamente igual. E por quê? Porque, na verdade, aquela característica que a gente reprova no outro, ela está dentro de nós a mão cheia. Nós trouxemos aquela característica e foi aquela característica, muitas vezes, que fez com que nós nos aproximássemos. E mesmo observando o quanto é maléfico aquela atitude, a gente repete. Não porque aprendeu, mas porque trouxemos dentro de nós, e os exemplos negativos, se é que a gente pode dizer isso, é uma figura de linguagem, né? Não tem exemplo negativo, mas é só uma forma de falar. Aquela atitude que nós reprovamos, ela é uma atitude que, embora tenhamos visto no outro, sentido o malefício, mesmo assim repetimos o esquema. Por isso que é só o exemplo realmente que nos transforma.
é o exemplo que nos arrasta. E é muito importante que nós tomemos consciência em relação a isso. E como ontem nós estávamos conversando um pouco sobre aquele texto de Emmanuel, do Fonte Viva, intitulado Crianças, nós vamos terminar de ler o que começamos ontem. Então, Emmanuel diz assim: não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos de natureza animalizada. E é isso, né? Quantas vezes nós temos esse comportamento animal no nosso lar? Gritamos, ofendemos, falamos más palavras, temos violência física, e isso desperta na criança as suas condições íntimas que não foram ainda transformadas, espiritualizadas, e que ainda representam na sua intimidade uma animalidade. E daí a importância de nós sermos altamente vigilantes conosco mesmo. Porque, como comentamos ontem, a criança, ela pode ainda trazer características na sua intimidade que são resquícios dessa animalidade ainda não vencida. E dependendo da estrutura do lar em que ela se encontra, isso é reforçado demais. E ele então continua. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. É muito interessante essa frase, né? Nem só de pão vive o homem. Porque quantas vezes nos lares mais simples moram os exemplos mais fortes, mais tocantes, porque muitas vezes desprovidos de recurso material, o espírito não fica envolto nas ilusões e tem uma oportunidade maior de envolver as crianças com aquilo que realmente faz a diferença, que vai compor a estrutura de uma personalidade mais estável, mais harmonizada, mais evangelizada. De uma maneira geral, os lares com menos recurso financeiro, é lógico que existem exceções, mas os lares com menos recurso, que estão numa luta mais intensa com relação à aquisição dos recursos monetários, oferecem aos filhos valores muito mais acentuados do que aqueles lares onde os pais estão extremamente ocupados com busca de recursos que às vezes são desnecessários, relegando o processo de educação a outras pessoas, encurtando os momentos do estar junto, e quando esses momentos ocorrem, eles ficam reservados a momentos de distrações. E o espírito não veio para estar na terra se distraindo, ao contrário. Então esse processo, ele não é tão simples quanto a gente imagina. E para finalizar esse texto, ele diz assim: lembremo-nos
da nutrição espiritual dos meninos, através das nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesmo, no serviço que se responsabilizará amanhã. Então, vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, quão desejosos nos encontramos de aprender mais e mais, as tuas lições de vida eterna, Senhor, de nos tornarmos espíritos melhores, operosos no bem, de nos tornarmos, Senhor, seus fiéis servidores. Toma, Jesus, as nossas mãos, nossos braços, nossos corações e nos envolve com o seu amor, para que onde quer que nos encontremos, possamos servir a todos aqueles que nos cercam, que possamos amparar os caídos, compreender aqueles que não falam como nós, que não pensam como nós, mas que engrandecem as nossas existências com suas presenças. Queremos te agradecer, Senhor, por nos encontrarmos com saúde, por nos encontrarmos interessados em estudar o teu evangelho de amor, que pelos teus exemplos nos sentimos arrastados para a vida verdadeira. Ampara, Mestre, todos os nossos irmãos em humanidade que sofrem nesse instante, que necessitam do seu amor, e socorre aqueles registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. E te rogamos, Senhor, que o Senhor abençoe todas as crianças do planeta Terra, que aqui vieram para aprender a fazer o bem, para regenerarem esse planeta, Senhor. E nós outros, que nascemos na terra do Cruzeiro, na pátria do Evangelho, queremos te agradecer pela oportunidade sublime de aqui nos encontrarmos. E que o Senhor nos fortaleça para que possamos realizar as nossas mínimas tarefas, conosco mesmo e com todos que nos cercam, e assim nos tornarmos espíritos lúcidos, dispostos ao bem. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.